Bom, seguimos a nossa reflexão aqui nas 7 igrejas do Apocalipse. Eu sou o Gálvaro Júnior e nós estamos aqui na Rádio Transmundial e também com parceria com a Aliança Evangélica para fazer essa jornada com você, mostrando todo o caminho daquilo que revela, a palavra de João lá no Apocalipse. E hoje nós estamos aqui em Pamukkale. Na verdade, a gente acabou de sair da cidade de Filadélfia. E ali é um jardim, uma antiga igreja bem pequena e não teve como a gente expandir, a nossa filmagem ali. Então, se você está nos acompanhando pela rádio, você não está vendo essa beleza que é Pamukkale. É uma formação calcária, lindo, maravilhosa aqui na Turquia, um lugar de ponto turístico, um dos principais aqui na Turquia. E se você quer assistir, vai lá no canal do YouTube da Transmundial e você vai poder acompanhar. Bom, o texto de carta a Filadélfia diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi, o que abre, o que ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras e ei que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu farei com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, venham e se prostrem diante dos seus pés. Reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra da exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele e o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Ou seja, a igreja, a comunidade cristã na cidade de Filadélfia, tinha ali naquela cidade uma situação muito privilegiada, apesar de que o texto está dizendo que ela era uma igreja que não tinha muita força. Não era uma comunidade como a gente viu lá anteriormente, quando a gente passou em Sardes, e ali a gente tinha uma cidade proeminente e uma igreja forte, rica, mas que ele dizia, você está morto, apesar de parecer que tem vida. Agora não, a igreja de Filadélfia está dizendo, bom, vocês são bem-aventurados, vocês são aqueles que guardaram, vocês continuam perseverantes. E aqui é o interessante que não há nenhuma repreensão, como nós vemos em outras cartas. Com exceção de Esmirna, e agora Filadélfia, não há uma repreensão a respeito de algo, de uma prática, de um desvio, porque ali Deus encontrou uma comunidade fiel. Então não diz respeito ao tamanho, à capacidade, ao empreendimento, diz respeito à fidelidade. Aliás, Deus está sempre trabalhando com o remanescente. Quando a gente olha para o momento que nós estamos vivendo no Brasil, nós podemos pensar, bom, nós temos uma igreja pujante, nunca a igreja brasileira foi tão rica, tão influente, tão poderosa, tão grande em número, em todos os aspectos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes Deus quer usar as coisas pequenas para confundir as grandes. Então que a gente continue fiel a Deus. E é interessante que ele começa dizendo, ele é aquele que é filho de Davi, que tem a chave na mão. E agora um ensino importante para nós, uma mensagem importante para as nossas vidas. Jesus é aquele que coordena todas as coisas. Ele tem a capacidade de abrir portas, mas também ele é aquele que fecha. E ele diz, eu sou aquele que quando fecho ninguém abre, mas também sou aquele que quando abro ninguém pode fechar. Então na sua jornada, na sua caminhada como cristão, lembre-se disso. Talvez você está afadigado, ansioso, amedrontado, porque parece que portas estão se abrindo ou se fechando. Lembre-se, é Deus quem abre e fecha portas na nossa vida. Depois ele continua dizendo, e ele traz uma palavra dura contra os religiosos.
Normalmente a comunidade cristã, né, os discípulos de Jesus, eles almejavam primeiramente chegar onde estavam as sinagogas. E não era diferente ali na cidade de Filadélfia. Chegam ali onde tinha uma sinagoga, começa a ensinar o evangelho. Mas havia uma grande oposição. E não apenas uma oposição do Império Romano daqueles dias, porque perseguiam os cristãos quando diziam que eles eram, que havia apenas um Senhor, que é Jesus e não César, não o imperador. E ali eles tinham uma perseguição muito grande por parte dos judeus. E Jesus, através de João, repreende dizendo: isso é sinagoga de Satanás. Essa é uma comunidade que se dizem judeus e não são, porque estão perseguindo aqueles que reconheceram o Messias. Há muitos embates daquilo que é o sistema que está fora de nós, fora da igreja, mas há também muitos embates daqueles que são religiosos, pensam que pelos seus ritos, pelas suas formas ascéticas, serão capazes de alcançar o céu. E estão sempre julgando aqueles que andam na liberdade, aqueles que andam na graça de Deus. Então ele está dizendo: cuidado com esses, porque eu vou repreendê-los, porque eles são sinagoga de Satanás. Mas a promessa que fica para o final é linda. Vamos lembrar que nós estamos numa região que tem muito movimento de terremotos, né? E havia muitas cidades que haviam sido destruídas na história por aqui. Inclusive, essa é uma das cidades que passou por terremoto, assim como todas essas que nós estamos visitando. Mas aí há uma promessa, ele diz: vocês serão colunas do templo de Deus e vocês não serão removidos, vocês não serão abalados. Eles se referiam a algo visível. E Jesus era muito bom de fazer isso, na verdade. Ele usava de elementos visíveis que faziam sentido para aquelas pessoas, para poderem compreender de verdades eternas que ele estava ensinando. E ele estava mostrando: você, diante de tanta destruição que talvez a história já mostrou para aquele povo ali no começo da era cristã, agora ele está dizendo: vocês serão como colunas inabaláveis. Deus é o Deus que abre portas e fecha portas. Ele é aquele que tem a chave para abrir qualquer caminho para você. Ele é aquele que diz que você vai ser colocado como coluna na casa do Senhor. Que você seja assim, inabalável. E como é que a gente é inabalável? Jesus também nos ensina. Ele fala assim: o homem sábio, o homem prudente, a mulher sábia, são aqueles que constroem as suas casas sobre a rocha. Porque quando vierem os ventos, quando vierem as muitas águas, aquela casa resistirá. Então tem muita gente que está construindo sobre a areia. E quando vêm as dificuldades, as tribulações naturais da vida, ela sucumbe. Mas quando a gente está firmado na rocha que é Jesus Cristo, nós somos assim, colunas bem colocadas no templo de Deus. Que você possa se lembrar disso. Cuidado com os religiosos, cuidado com o sistema que você está inserido. Não tenha medo da sua pequenez, do seu tamanho diante dos desafios, porque aquele que começou a boa obra vai terminar na sua vida. Se você tem acompanhado a gente nas nossas reflexões, nós temos outros programas que já foram feitos. Visita lá o site, visita o YouTube para que você participe. E compartilhe com alguém essa reflexão. Deus abençoe.